Olá, Boa tarde. boa tarde, gente. Um feliz sábado para vocês. Graças a Deus aqui estamos nós para mais um Não vai estudo. cair pra frente, não. Não, acho que não. Para mais um estudo. Estamos aqui nos organizando. Então, hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 3. Botou o 2 aqui. Sobre o capítulo 3 do livro Eventos Finais. Eu peço que vocês compartilhem, tá certo? É uma live que a gente tá fazendo agora, neste exato momento, né? No Facebook, mas também esse vídeo vai para o YouTube, tá certo? Por isso eu peço que vocês, tanto na live agora como no YouTube, que vocês compartilhem essa mensagem, né? Porque estamos nos últimos dias antecedendo a volta de Jesus Cristo. Amém. Então a gente pede que vocês colaborem com a causa de Deus, né? E compartilhem a palavra dele através das suas mídias sociais, né? Coloquem em grupos do WhatsApp. Meu marido tá com o cabelo aqui pra cima. Nem todo, né? Agora não dá pra ver. Deu. Então, amados, para iniciar o nosso estudo de hoje, convido vocês a fazer uma oração. Oremos então. Nosso Pai amado, nosso Deus, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu Santo Espírito conduza esse estudo. Conduza, Senhor, cada filho teu que vai estudar conosco neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, capítulo 3, quando sucederão estas coisas? Sobre o que aqui está falando? Aqui está falando sobre a volta de Jesus, né? Os discípulos interrogam a Cristo acerca de sua volta. As palavras de Cristo em Mateus 24, 2 foram proferidas aos ouvidos de grande número de pessoas, mas quando ele se achava só, sentado sobre o Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram ter com ele. Dize-nos, perguntaram, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Gente, quem tá entrando agora, por favor, compartilha a live, tá certo? Pelas mídias sociais de vocês e ajuda a gente a espalhar a palavra, tá bom? Jesus não respondeu aos discípulos, falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmos a significação. Então, Jesus ele teve uma misericórdia, né? Primeiro, porque os discípulos achavam que Jesus ia... Primeiro, eles nem imaginavam que Jesus ia morrer nessa época ainda. Mesmo Jesus falando claramente. Mesmo Jesus falando para eles, eles não entrava na cabeça deles que Jesus ia morrer, ia ressuscitar. Eles, por mais que eles tivessem a profecia descrita na Bíblia como ocorreria a morte do Messias, Isaías. né? Eles não criam nisso, eles não conseguiam enxergar isso. E então, também, automaticamente, eles não enxergavam que o reino de Jesus era algo para a eternidade e não algo temporal aqui na Terra, né? Eles achavam que iam ser libertos do jugo romano, no caso, né? Que era a nação que subjugava eles naquela época. Isso. Então, Jesus, ele misturou, até porque... imagina se Jesus falasse, eu vou voltar daqui sei lá quantos mil anos, né? Eles não iam suportar, né? Eles não iriam suportar essa verdade, né? Porque eles queriam também logo a volta de Cristo, né? Então, Cristo deu sinais, que foi o que a gente estudou na lição passada, né? Deus descreveu para os discípulos os sinais.
E Deus misturou esses dois acontecimentos. A destruição de Jerusalém no ano 70, né, da nossa era, que está em qualquer livro de história. Se a gente botar no Google, ali na Wikipédia, nós vamos ver ali o cerco de Jerusalém, que foi no ano 70. Jesus pegou esse acontecimento e mesclou junto com os acontecimentos do dia da volta dele. Do né? dia da volta dele. Que antecederão a volta dele. Né? Estou Isso. engasgando um pouco, desculpa. Então vamos continuar. O tempo da volta de Cristo não é conhecido. Muitos que se têm chamado adventistas têm marcado o tempo. Repetidamente marcaram uma data para a vinda de Cristo, e repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato da vinda de Nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiro da salvação não sabem o dia nem a hora. Como está escrito em Mateus 24:36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso aqui é Jesus falando, né? Se a gente pegar nossa Bíblia ali em Mateus 24:36, vai estar escrito exatamente isso. Não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo, porque Deus não nos deu esse conhecimento? Porque se o fizesse, não faríamos correto uso dele. Desse acontecimento resultaria um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está por vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem deveis protelar sua vinda, declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo, e no entanto não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é mistério de Deus. Então aqui, nesse tópico, está dizendo aqui, muitos que se têm chamado adventistas, né? Todo aquele que crê que Jesus vai voltar é um adventista, né? Aqui não está dizendo que é um adventista do sétimo dia exclusivamente, né? Mas todos aqueles que têm a expectação do retorno de Jesus, muitos marcam datas, né? Jesus vai vir daqui, vai fechar os 6.000 anos em 2027, ele vai vir em 2027, ele pode vir um pouco antes, ele pode vir um pouco depois, ninguém sabe. O que Jesus nos permitiu saber são os sinais, né? E pelos sinais o próprio Jesus disse: se vocês sabem quando está chegando o verão, né? Se a gente sabe que tá uma nuvem tá chegando, a gente sabe que vai dar tempestade, que acontece tal coisa na natureza, a gente sabe que vai acontecer tal coisa. Então a gente sabe pelos sinais que a volta de Cristo está extremamente perto, porém não nos cabe dizer o dia, a hora, o mês, o ano, né? A gente não sabe então quando vai ser o derramamento do Espírito Santo, não tem nenhuma mensagem para isso, e nem o dia da volta de Jesus, né? E não é muito saudável pra gente também ficar marcando também. Né? Não, até porque a gente tem que... a gente pode se decepcionar também, né? Pode se decepcionar. E outra coisa também que eu penso assim, se preparar para a volta de Jesus é amar Jesus. É amar Deus. Independente do dia que ele vai voltar. Exatamente. Então, por mais que a gente queira sair dessa terra e a gente não aguente mais esse lugar, ter Jesus na vida diária é como se fosse um anestésico para a dor que a gente sente aqui, né? Então, um bálsamo. Então ter Jesus todos os dias é o que a gente deve levar em mente. Claro, com a esperança da volta de Jesus, que a gente vê que se aproxima, né? E isso nos leva ao processo da santificação, que não é um processo de um dia ou de uma semana, é o processo da vida. Então, se a gente soubesse, vamos supor, Jesus vai voltar no dia 1º de janeiro de 2025. Aí nós vivemos errado até lá. Até o dia 20 de dezembro a gente vive errado. Aí começa um processo de santificação em 10 dias. Não existe isso. Não existe, até porque a santificação ela vem primeiro com o amor a Deus. A santificação não é uma... Eu sei. A santificação não é algo assim do dia pra noite. Não é assim. Santificar é amar.
é amar a Deus. E a gente tem que se preparar a cada dia, como se fosse o nosso último dia aqui, né? Gente, aqui tem um tópico que acabou de falar o que a gente falou. Voltando, né? A gente estuda o livro Eventos Finais, né? Porém, a gente dá uma... Como é que diz? Uma resumida, tá bom? Então, eu deixo o link na descrição do vídeo, o link que dá para baixar 78 livros da Profeta Ellen White e dá para as pessoas acompanharem esse livro, lerem com suas próprias mãos, né? O livro Eventos Finais. Olhos. Não, o que eu quis dizer é assim, tá nessas próprias mãos do telefone, né? E ler com seus próprios olhos. E também tem tópicos que meio que se repetem, então a gente pula algumas coisas para ser mais objetivo. Sobre o que a gente acabou de falar, né? Que marcar tempo ocasiona descrença, né? Aí, nenhuma profecia de tempo além de 1844, né? Que foi a última profecia de tempo profético, né? Que foi em 1844. E aqui, ó, tardes e manhãs, né? Ellen White esperava a volta de Cristo em seu tempo. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à assembleia. Disse o anjo: alguns alimento para os vermes, alguns submetido às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus. Então, nessa época apareceu um anjo, Ellen White, e falou sobre isso nessa reunião. Então, ele deu a entender que Cristo estava voltando na época dela. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com diligência e redobrada energia. Nossos filhos talvez nunca ingressem numa faculdade. Na realidade, não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós e as criancinhas, em grande parte, serão levadas antes disso. Nesse século do mundo, quando as cenas da história terrestre em breve hão de terminar e estamos prestes a entrar no tempo da angústia, tal como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos, homens e mulheres. Chegará a hora, não está muito distante, e alguns de nós que agora cremos estarão vivos sobre a terra e verão confirmar-se a predição e ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar de montanhas, de planícies e do mar, as partes mais longínquas da terra. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Então, assim, gente, Ellen White esperava Cristo para a época dela, né? Assim como os discípulos também, né, esperavam para a época deles. Mas o que Deus fez? Ele poderia ter vindo na época de Ellen White. Se continuasse, na própria profecia fala isso, se continuasse o povo daquela época que estava falando sobre a volta de Jesus, dando voz ao segundo anjo, né, da segunda mensagem angélica de Apocalipse 14, então se aquele povo tivesse continuado naquele fogo, naquele espírito, mesmo depois da grande decepção que Miller, né, estudando lá, achou que... Bom, a gente estudou sobre isso antes, não vou voltar nesse assunto agora. Mas assim, se o povo tivesse continuado dando a mensagem, Jesus poderia ter voltado naquela época. Então, Jesus não voltou porque o povo não fez a obra que deveria ter feito naquela época. Então, Deus retardou a sua vinda por misericórdia aos povos e também a igreja naquela época não era uma igreja mundial, né? Então a igreja não era uma igreja mundial. Como que Jesus ia vir para uma igreja que ainda não era espalhada no mundo todo? Hoje a igreja adventista, a mensagem adventista, que é a mensagem bíblica, né? Ela tá espalhada no mundo todo. Então Jesus pode vir a qualquer momento, né? E a gente, claro, falta alguns lugares ainda para que o evangelho seja pregado, mas isso a gente sabe pela profecia que quem vai fazer é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo é quem vai fazer essa mensagem no final. Se depender de nós, Jesus vem daqui 5.000 anos. Né? Aqui vai dizer a demora explicada, exatamente sobre o que a gente está falando, ó. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia é adiada amanhã. Porque se o mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos? Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante, unidos,
segundo a providência de Deus, lhes abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo, no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo. Haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles. A obra haveria sido concluída, e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o seu galardão, a sua recompensa. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Então, lembrando, né? Como eu falei antes, os adventistas não existiu ainda em 1844, né? Foi em 1863 que a Igreja Adventista começou, né? Então, o adventista é aquele povo que espera o advento de Jesus, né? Então, se eles tivessem continuado, depois do grande desapontamento, a mensagem, o trabalho, Jesus poderia ter vindo bem antes, né? E ali diz, né? Não era da vontade de Deus que essa volta fosse retardada, Exatamente. né? Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderna na Canaã celestial. Então, ali a gente estudando, né, a gente vê que os israelitas eram para ter chegado em Canaã em dias, né, não em anos, né? E o mesmo ocorre com nós. A gente está assim na Terra. A gente tá dando voltas, né? Dando voltas. E quando eles passando chegaram gerações. E aí continuamos aqui, né? Quando eles chegaram na beirada lá para entrar na Terra Prometida, pela incredulidade deles, de achar que Deus não poderia dar aquela terra para eles foram obrigados a ficar dando volta do deserto até aquela geração toda perecer e ficar só Josué e Caleb para entrar, né, na terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. Então é por causa de nós mesmos, irmãos. Não é porque Deus errou, falhou. Não. É porque a gente falha, erra, né? Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como Ele, Deus, ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus já teria vindo à terra em poder e grande glória. Então a gente que fica, né? Nós somos o impedimento de Jesus. Nós somos o próprio impedimento. E se não for Ele mesmo fazer, é tudo Deus que faz. Foi Deus que nos criou, foi Jesus que nos libertou e vai ser o Espírito Santo que vai terminar a obra. Porque diz que será pregado, né? Não vai ser pregado por nós, vai ser pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que se a gente fizesse, claro, foi predito, foi profetizado o decreto dominical, porque vai acontecer. Mas eu creio que se o povo tivesse fazendo a obra, tivesse feito a obra, não precisaria o decreto dominical. O decreto dominical, ele vai acontecer para despertar a igreja. O que acontecia com o povo de Israel quando eles apostatavam, quando eles ficavam longe de Deus? Eles se tornavam escravos de outras nações. Deus mandava nações idólatras para subjugar eles. E o que vai acontecer com os adventistas fiéis, aqueles que ainda vão ficar na igreja após essa sacudidura final? Porque o decreto dominical vai ser uma sacudidura final. Vai ficar mesmo quem ama a Deus, quem guarda os mandamentos de Deus por amor e não por tradição. Meio convertidos vão... Então eu creio até que o decreto dominical, vendo pelas profecias, né, ele é... tipo assim, Deus dizendo, chega, acordem, porque acabou, é agora ou nunca, né? É agora ou nunca. Então, na própria profecia fala que alguns serão levados como escravos no pequeno tempo de angústia. Mais pra frente a gente vai estudar nesse mesmo livro, tem um capítulo escrito Pequeno Tempo de Angústia, que seremos levados como escravos. Então é a mesma coisa, a história se repete. Como acontecia com Israel, quando ele apostatava, Deus permitia a perseguição do povo para que o povo acordasse e se voltasse para Deus. Então vai acontecer a mesma coisa com a nossa igreja. Em Provérbios diz, né, não há nada de novo embaixo do sol. Então tudo que já aconteceu vai se repetir. Os seres humanos continuam os mesmos. Só o que mudou é que hoje em dia a gente tem mais pecado que na época passada, né? Já temos muito mais tempo de pecado. As promessas de Deus são condicionais.
Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Aí aqui está dizendo, ó, ver Romanos 13, 11 a 12. 1 Coríntios 7, 29, 1. Tessalonicenses 4. 1 Coríntios 7, 29. 1 Tessalonicenses 4, 15. Isso, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Hebreus 10, 25. Tiago 5, 8 ao 9. 1 Pedro 4, versículo 7. E Apocalipse 22, 6 ao 7. Aqui está falando esses versos sobre a proximidade da volta de Cristo. Assim me tem sempre sido apresentado, Ellen White escreve. Verdade é que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primitivos dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente. Claro que não, né, gente? Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Se a gente pegar ali... Ver Jeremias 18, 7 e 10, Jonas 3, 4 ao 10. Se a gente pegar aqui Romanos 13, do 11 ao 12, onde eu abri aqui, ó, Paulo falando assim, ó, e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, eles estão sempre falando que tá breve, né? E esse aqui de Jonas, aqui 3, do 4 ao 10, é a cidade de Nínive, né? Que aceitando a pregação do profeta Jonas, acabou não vindo a condenação que Deus tinha dito que ia trazer sobre a cidade, né? Sim, então é condicional. É condicional. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Então a gente não deve culpar Deus porque Jesus não veio ainda. Girleide Maciel nos desejando feliz sábado. Feliz sábado, Girleide. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, aqui no próximo tópico, pelo que Cristo está esperando? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter e Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Processo de santificação que a gente estava falando agora há pouco, né? Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Eu quero dar uma pausa aí, que tem muitos irmãos que acham que é um absurdo quando a gente diz assim, implora para Jesus voltar, pede para Jesus voltar, acha um absurdo. E não é. A gente tem que pedir pelo Salvador. Até mesmo Israel, quando estava sendo escravo no Egito, Deus só ouviu a oração deles quando eles clamaram e pediram o libertador, que veio a ser Moisés, né? Isso, Deus falou. Quando eles clamaram, por quê? Porque Deus, a gente sabe muito bem, Deus é educado. Deus, ele não invade coração de ninguém, ele não faz nada sem que o ser humano queira por vontade própria. Pode falar o que você falou. Se a gente parar para analisar ali quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Deus falou assim para Moisés, pois o clamor do meu povo subiu até mim. Sim, sobre esse versículo que eu estou me referindo. Sobre isso que eu estava falando. Uhum. E enquanto a gente não fizer subir o nosso clamor até Deus, ele não jejuar, vai fazer. Orar, né? Pedir para que Jesus volte, pedir o Espírito Santo. Se a gente não fizer isso, simplesmente a gente está vivendo no mundo como se aqui tivesse bom, tivesse maravilhoso. Exatamente. A gente tem que pedir, a gente tem que apressar a volta de Cristo, jejuando, orando, estudando e o principal, levando o evangelho às pessoas, né? Dividindo, né? Dividindo. Sabedoria, né? Se tu não consegue falar, se tu não consegue... Gente, compartilha então vídeos de pessoas que estão falando, né? Se tu não consegue falar, tira prints dos livros, tira print da Bíblia, sabe? Ora, pede pro Espírito Santo, né, te guiar. E que ele vai te guiar, ele vai te dizer o que fazer para espalhar esse evangelho. Pode continuar, amor. Eu sempre tive muita vergonha de falar, né, na frente de câmera, ou falar na frente das pessoas, né?
E eu vou até dar até um exemplo do que eu fazia, né? Ainda faço, mas agora de outra forma, né? Que eu não falava na frente das câmeras e na frente das outras pessoas. O que eu fazia? Eu pegava textos, colava ali nos status, ou então mandava em grupos. Eu ia pregando dessa maneira, porque eu sempre fui muito envergonhado. Até o Espírito Santo te dá coragem, porque ele Até dá vinha coragem. Hoje, ainda falo com um pouco de dificuldade na frente da câmera, ou então na frente das pessoas. Eu fico ainda nervoso. Mas já é outro, né? Já tá em Outro patamar. outro procedimento agora, né? Graças a Deus. Então, todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria a recolher o precioso grão. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Segundo Pedro 3,12 diz basicamente isso, né? Isso. Ele pôs ao nosso alcance, mediante a cooperação com ele, levar essa cena de miséria a termo. Terminar, né? Então o que Jesus está esperando? Ele está esperando o povo pedir, ele está esperando o povo trabalhar, ele está esperando o povo implorar o caráter. Porque, gente, enquanto a igreja não tiver o caráter de Cristo, enquanto eu, Jéssica, não tiver o caráter de Cristo em mim, Jesus não vai voltar. Então é isso, a gente tem que olhar para si e pensar, será que o caráter de Cristo tá se revelando em mim? É isso que a gente tem que parar e pensar. Gente, o jejum faz muita falta nos dias de hoje. A gente tem que jejuar, a gente tem que pedir para o Espírito Santo habitar em nós, jejuar pela igreja, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja, orar uns pelos outros. Continuando. Jesus diz, né? Os fariseus perguntaram, né? Por que nós jejuamos 2 dias na semana e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou, né? Porque eles têm ainda o noivo. Agora Mas a gente não dias tem. haverá em que o noivo será tirado e aí jejuarão. Então a gente tem que jejuar justamente para o noivo voltar, né? Então. E se santificar, separar, né? Que é o cerne da palavra santificação, é separar, né? É tirar aquilo que não presta de nós e entregar tudo a Deus, né? Verdade. Um limite à clemência de Deus. Mas Deus tem um limite. Não pensamos nós que vamos ficar aqui por mais 1000 anos e mil anos. Não, até porque Jesus deixou os sinais, a profecia deixou os sinais, então a gente sabe que falta muito pouco, né? Mas Deus também tem um limite. Que nem né? foi no dilúvio. Exatamente. Chegou no limite, Deus, ó, agora... Nínive, limite. Nínive. Não, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Nínive chegou, mas se arrependeu. Isso, mas se arrependeu. Mas se arrependeu. Então Deus tem um limite. As pessoas esquecem que Deus ele é justiça também. Deus é amor e justiça. Porque o amor é justiça. Amor não é injustiça. E ele não vai ficar vendo a lei dele sendo pisada e não fazer nada. Até porque as pessoas acham que quando chegar o decreto dominical é que a lei está sendo pisada. Gente, a lei de Deus vem sendo pisada desde sempre. Desde sempre. A lei de Deus está sendo cada vez mais pisada. Todos os dias a gente vê isso. A humanidade pisa nas leis de Deus. Vivem como se Deus não existisse. Continuando. Um limite à clemência de Deus. Com infalível precisão, o ser infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Então tem gente que acha assim, então quando tiver nascendo pessoas, Jesus não vai voltar. Não, gente, não, isso não tem absolutamente nada a ver com o que está escrito na profecia, o que está escrito na Bíblia. Deus tem um dia determinado que é ali, que é até ali. É até ali, ele tem um limite. Entende? Então Jesus não vai, uma hora para outra, Deus vai fazer com que ninguém mais tenha filho, ou que as pessoas parem de casar. Não, até porque, o que diz na Bíblia? Que no final dos dias os homens ainda iriam ter filhos, iam estar casando e dando-se casamento, assim como foi no dilúvio. Comendo, bebendo. Assim como foi no dilúvio.
A vida vai estar continuando. Exatamente. Então, não vai ser isso que vai determinar se a pessoa vai ter dando filho ou não. Tem gente que acha isso. Tem gente ainda muito tendo filho. Não vai, falta muito ainda para a volta de Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus tem um limite. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando. A taça da ira de Deus é como se tivesse uma taça e aquela paciência. É como se tivesse, não tem, né? Tem, né? A Bíblia descreve a taça da ira de Deus. E aquela, sabe quando diz a minha paciência tá por aqui? É isso aí. Aquela taça vai se enchendo. Vai enchendo. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E contra elas quem? Contra as nações, né? E quando se houver tornado uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então sua medida estará cheia. Quando que vai transbordar a ira? Quando os Estados Unidos fazer com que, se juntando com Roma, né? Fazer com que as pessoas adorem o primeiro... vida à imagem da besta, né? Isso, fizer com que as pessoas adorem... uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então sua medida será cheia. Primeiro dia da semana a gente sabe que é o domingo, né? Que a transgressão do primeiro dia da semana será... Isso, tá. Então aqui tá dizendo, ó, que quem transgredir o primeiro dia da semana... Essa é a lei dos homens que vai ser promulgada. Vai enfrentar punições. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar plenamente o tempo em que a iniquidade, que é pecado, né? Iniquidade quer dizer pecado. A transgressão da lei. Terá atingido o prescrito limite da misericórdia de Deus. Cessará sua clemência. Quando os números acumulados nos livros de registros do céu indicarem que o total da transgressão está completo, virá a ira. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite, além do qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Amados, muitos vivem como se Deus tivesse mudado, como se Deus não tivesse ainda nem aí para a terra, como se ele não fosse o governador do mundo, né? As pessoas estão vivendo, esquecendo que o mesmo Deus que governou a terra na época do Egito é o mesmo Deus que governa a terra agora. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Todas as questões estão nas mãos de Deus. Ele que dirige o mundo. É o mesmo Deus criador lá do Gênesis. Tempo virá em que suas fraudes e insolências os homens atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham. E aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem mais ser detidos. Então, ó, vocês vão até aqui. Passou daqui, Deu. É choro e ranger de dente. A transgressão, o próximo capítulo. Próximo tópico. A transgressão quase atingiu seu limite. O tempo durará um pouco mais até que os habitantes da terra tenham enchido a medida de sua iniquidade. E então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado dormitando, se despertará. E esta terra de luz beberá da taça de sua ira sem mistura. Só um pouquinho. Isso te traz paz ou te traz medo? Pra mim, graças a Deus, traz paz. Traz paz. Porque a ira de Deus vai ser contra os que não guardam os mandamentos de Deus e não têm fé em Jesus e não amam a Deus. Então quem tem que ter medo é os ímpios, não a gente. Exatamente. E não vai ter mistura, que não vai ter a misericórdia de Deus ali, né? Não vai ter o sangue de Jesus nessa taça junto, né? A medida da iniquidade está quase cheia, e a justiça equitativa de Deus está prestes a cair sobre os culpados. A maldade dos habitantes do mundo já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar com ela segundo sua vontade. A transgressão já atingiu quase seus limites. O mundo está cheio de confusão, e em breve apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. O fim está muito próximo. Nós, que conhecemos a verdade, nos devemos estar preparando para o que está prestes a arrebentar
sobre o mundo numa esmagadora surpresa. E temos que alertar as pessoas para se desviar dessa ira, né? Exatamente. Dizer para eles o que fazer para eles não participarem dessa ira, que é guardar os mandamentos de Deus, ter fé em Jesus, amar a Deus, seguir a Deus, obedecer a Deus. O nosso Pai, que todos os mandamentos dele é por amor, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente tem regras com os nossos filhos por amar eles. E Deus, então, nem se fala. Gente, seguinte. Peraí que eu ia comentar algo aqui sobre uma partezinha. Aqui, ó. O mundo está cheio de confusão. Amados, a gente tem que sair de máscara na rua, né? Temos coronavírus. As dores, na verdade, elas já se iniciaram a partir de 2019, no final de 2019, né? Quando começou o coronavírus na China, se espalhou pelo mundo todo. Então, essa peste que não vai embora até Jesus voltar, né? Essa pandemia, né? Porque é global. Ela não vai passar. Aí tem a Omicron agora, né? E também surgiu uma variante da H1N1 agora, que é H3N2. E assim como a profecia que estamos lendo descreveu, né? Que é o próprio Espírito Santo, avisou, gente, que ia estar uma confusão, que ia ter essas epidemias, que ia ter essas pestes. Então a gente acha que falta muito para Jesus voltar, que esse limite de Deus ainda falta bastante? Só para vocês terem uma ideia, essas epidemias, o que está acontecendo na Terra, todos esses problemas, tudo esse caos que está na economia, são pequenas gotas dessa taça cheia que já começa a cair. E não sou eu que falo, isso quem fala é a profecia. Então, a taça tá cheia, tá quase transbordando. Devemos ter em mente o grande dia de Deus. Precisamos acostumar-nos a pensar e demorar-nos sobre as grandes cenas do julgamento que se acha precisamente diante de nós. E então, ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus em que tudo será revelado, isso influirá sobre o nosso caráter. Um irmão me disse, que ela está contando um caos da época dela. Irmã White, acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Dentro de 10 anos. Dentro de 10 anos? Que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ela perguntou para ele. E ele respondeu: penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. Aí ela perguntou: o que você faria? Ele respondeu: eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria divertir as pessoas e levá-las a se prepararem para a sua vinda, e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com ele. Então, ela perguntou para ele de novo: se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, viveria de maneira diferente? Ele respondeu: penso que sim. Então, que amor é esse que ele tem por Deus? É exatamente o que a gente estava falando sobre a santificação, que tem que ser todo dia, né? Todo não esperar. dia. Se a gente soubesse o dia que Jesus voltaria, muitos, né, iriam se preparar ali nos 45 do segundo tempo, né? Quão egoísta era a expressão que levaria uma vida diferente caso soubesse que o seu Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isto é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. Então, o último tópico. Enoque não esperou para se preparar no último dia, né? Não, ele andou com Deus mais de 300 anos. Ele viveu 65 anos, gerou um filho e viveu mais 300 anos. E aí foi trasladado. Isso. A brevidade do tempo. Que o Senhor de dia e de noite não dê descanso aos que são agora descuidados e na causa e obra de Deus. O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós. A brevidade do tempo. Ainda mais nos dias que a gente vive, né, minha gente? A gente tá vendo que é o fim mesmo. Exatamente.
Quando com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa fronte a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. É o que eu sempre digo, né? O que é uma vida? Vamos dizer assim que a gente viva 100 anos. O que é uma vida de 100 anos perto da eternidade que não tem fim depois? Então que espera dure 100 anos. Porque depois não vai ter fim. A felicidade vai ser sempre, vai ser eterna, né? Que a gente viva sempre com isso nos nossos corações, diante da gente, né? A brevidade da volta de Jesus. Jesus vai vir daqui, ano que vem? Não sei. Pode ser que para mim venha. Porque pode ser que eu morra. E a morte é um abrir e piscar de olhos, né? Então, a gente não sabe quando Jesus vai voltar pra gente. O que importa é a gente amar esse Deus maravilhoso, esperar por Ele todos os dias e viver com Ele aqui na Terra, para depois a gente estar acostumadinho com Ele quando a gente for pro céu. Quando a gente for pro céu não vai ser novidade conhecer Jesus. A gente tem que começar a viver o céu aqui. Né? Então, Jesus para mim eu ainda só não vi Ele. Mas eu já conheço muito porque eu amo Ele. E Ele sabe disso. Por isso que eu falo isso com propriedade, porque eu não tô mentindo. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Mas por que eu amo? Por mim? Não, porque Ele me amou primeiro. Né? E eu peço para que eu ame Ele. Porque por mim eu não amaria. Mas eu peço que Ele coloque esse amor em mim. E eu aconselho a vocês também a pedir esse amor, né? É Ele que faz tudo, né? Ele faz tudo. Oremos então para terminar o estudo de hoje. Foi bom, né? Foi bom. Curti. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Nosso Deus e Pai, mais uma vez a tua presença. Queremos te agradecer por mais esse estudo do capítulo 3 do livro Eventos Finais. Obrigado porque o Senhor nos abriu mais um pouquinho os nossos olhos para nós vermos o quão breve é a tua volta. Amém. Não sabemos exatamente o dia e nem a hora. Então, te pedimos, Pai, que nos ajude no processo de santificação. Amém, Jesus. Que o teu Santo Espírito vive em nós a cada dia. Amém. E jogue por terra tudo aquilo que não é teu. Nos prepara para o teu grande dia da tua volta. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Semana que vem a gente volta. Se Deus quiser e permitir. A gente volta com o capítulo 4 de Eventos Finais. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom sábado.